Gente, obrigada por vocês terem entrado. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Damião, responsável por companhias aéreas. Estou junto com o Marcos, ele é meu cotitular de companhias aéreas aqui de São Paulo. Ele fica nos hotéis de Guarulhos. Quem vai conduzir esse treinamento é ele, junto com as meninas lá do Comfort. A ideia desse treinamento é para ensinar como reservas, inserir de forma correta as reservas, tanto de layover quanto de tripulação, verificar a segmentação também e como encerrar. E por que a gente resolveu fazer esse Conecta? Porque estamos tendo alguns problemas durante as negociações com as companhias aéreas. Então, eu venho aqui pedir para vocês esse apoio, essa ajuda, para a gente inserir de forma correta e encerrar também de forma correta, para a gente conseguir mensurar isso. E nas reuniões de negociação, a gente ter isso documentado e mostrar em números para as companhias o que os hotéis estão praticando. Tem muitos hotéis aderindo a essa demanda, né, esse segmento de airlines, mas como encerram de forma errada, a gente não consegue entender se tem demanda ou não. Então, por isso a gente resolveu fazer esse Conecta para poder ensinar vocês. E aí, no final, a gente abre para dúvidas. Então, o Marcos e as meninas lá do Comfort vão mostrar tudo para vocês. E aí, a gente deixa as dúvidas para o final, tá bom? Marcos, pode assumir aqui o call. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado, Carolzinha, obrigado, Jade. Estou aqui na sala aqui com a Bia, nossa supervisora de reservas do Sleeping do Comfort Guarulhos, tá? Ela vai dar esse suporte também, tá? Então, como a Carol disse, a gente vai mostrar um pouquinho como que inserir layover, tripulação corretamente, para a gente esquecer aquela conta avulsa. Então, a gente vai pelos tópicos, tá? Inserir reservas, vai mostrar também um pouquinho de como gerar o home list e, no final, como encerrar corretamente a conta. Então, aqui para a gente inserir, assim que a gente abre o VHF, a gente já vem aqui no canto superior da tela, tem a parte de reservas de grupo. A gente pode entrar por ali ou a gente vai em reservas, grupos e inserir. Tá? Tem esses dois caminhos para facilitar. Abrindo, aqui a gente vai preencher, tá? É bem didático, então a gente vai preencher com o nome do grupo. Então aqui a gente coloca o grupo, Layover Latam, 2000, a data, tá? Ou também pode ser Gol ou Área Europa, qual foi o layover que tem, ou a tripulação. A gente coloca o período, que é o check-in e a saída, tá? E também aqui embaixo a gente coloca o cliente. Então, a gente sempre que fecha o layover ou a tripulação, a gente solicita o CNPJ e a gente coloca aqui, tá? Então, aqui é muito importante a gente ter esse CNPJ no momento de inserir o bloqueio, tá? Então, aqui a gente também tem um contrato, aqui também é importante para a gente decidir quantos dias que vai ser faturado após check-out, se ele se deduz, se tem comissão, tá bom? E aqui a gente vem preenchendo com o contato da pessoa que a gente falou, o telefone, o e-mail, e logo em seguida a gente vem sempre aqui nesse campo e deixa como garantida, tá? Então toda vez que a gente abrir uma conta de grupo, a gente tem que deixar como garantido, tá bom? Depois disso, a gente vem abrir master, tá? Caso a gente não esqueça de abrir essa master aqui nesse momento, a gente não consegue abrir master depois, tá? Então, esse é o ponto principal para abrir o grupo. E depois a gente vem aqui em segmentação, tá? Aqui também é importante para a gente poder mensurar, né? O time de vendas poder mensurar e conversar depois com a agência, conversar com companhia aérea, com a TIE, com a Dipex, para a gente saber o volume que a gente está tendo de tanto de tripulação como de layover dentro da rede. Então, a gente clicou em segmentação, a gente vai mostrar se é um layover, se é uma tripulação, tá? E depois disso a gente vem em observação. A observação a gente vai colocar tudo que seja pertinente para a nossa recepção, para o nosso time de operação seguir, né, daqui para frente. Então, o time de reservas vai nesse ponto, daqui para frente, o que que é minha recepção, o que que a operação precisa saber. Então, tarifa do single, do duplo,
O valor da alimentação, né? Cada hotel tem um valor acordado com cada companhia aérea, com cada agência, tá? E também se é comissionado, se for uma tripulação, se tem peças de roupas, se é uma, se é duas, tá? Se tiver também essa informação do momento do check-in e do check-out, para facilitar para o restaurante. Colocou essas observações, a gente confirma e a gente já vem em acomodações. Tá? Em acomodações, a gente coloca a quantidade de apartamentos que foi solicitado, tá? Coloca o tipo de UH, se é Twin, se é Queen, a quantidade de pessoas, se é duas pessoas, uma, e também a data de check-in e check-out desses passageiros. Depois a gente confirma e a gente vai modificar a tarifa. Tá? A gente vem aqui no lápisinho, está em amarelo, a gente clicou nele, já vai aparecer essa tela. Aqui também é muito importante, tá? Aqui a gente consegue dividir, tem muita dúvida entre TA e a de pets, tá? Então a TA, que atende a Gol, ela sempre vai pedir tarifa com ISS, tá? Então aqui é muito importante a gente colocar essa tarifa. Já a de pets, ela pede a tarifa mais o ISS. Então a gente coloca flexível, né? Que a gente usa ali no hotel. Tá? Então a gente vem aqui na lupinha, escolhe a tarifa, se é uma tarifa com ISS ou tarifa mais o ISS, e aqui a gente consegue trocar a tarifa manualmente. Então, a gente coloca o acordo que a gente tem com a companhia aérea. Feito isso, a gente aperta aplicar e já está pronto. Então, a gente só vem aqui embaixo em confirmar e o grupo já está confirmado. Tá? Aí agora a gente vai partir para inserir o home list. Então a gente volta na página inicial do CM, no campo lá em cima a gente tem o home list. A gente clica nele, vai abrir aqui para a gente poder procurar o grupo, né, localizar ele dentro do sistema. Aqui a gente pode localizar pelo número de reserva, pelo nome do grupo, pelo check-in, pelo check-out, pelo CNPJ do cliente, pelo status, se está confirmado ou não. Eu gosto sempre de procurar pela chegada. Então, eu montei o grupo no dia 25, eu vou procurar pelo dia 25. Tá? Eu achei o grupo, eu vou gerar um home list genérico, porque é a recepção que vai receber esses passageiros que vai inserir corretamente o nome no momento do check-in. Então, eu venho aqui com o lado direito do mouse, tá? Vai aparecer aqui, então a gente criar home list genérico, apertou aqui, vai criar essa página, né? Então aqui a gente coloca, que a gente está em Guarulhos, né? Mas quem estiver no Rio, São Paulo, coloca, né, o destino, a cidade, e coloca português e a faixa etária dos passageiros, tá bom? Isso tudo a gente consegue trocar depois no momento do check-in. Então, o recepcionista consegue alterar essas informações também. Tá? Então, a gente preencheu aqui, confirmou, depois a gente vai voltar para essa mesma página e com o campo, com o teclado direito do mouse, a gente vai gerar todas as reservas individuais, e vai gerar o home list genérico. Tá? Apertando em confirmar, a gente volta para a lupinha para a gente poder localizar essas reservas. Então, a gente voltou aqui na lupinha, vai aqui em procurar o grupo, também procura pela data que é o check-in, ou se você quiser, pode procurar pelo nome do grupo ou CNPJ da companhia aérea. Localizou, o grupo vai aparecer assim, dessa forma, tá? Com um home list genérico, sem o nome, somente com como hóspede e acompanhante. Então, a recepção realiza o check-in com o nome do hóspede. Tá? Aqui, na parte do encerramento, a gente vai voltar também na tela inicial, vai em caixa. No caixa, a gente vai em grupo, localiza o grupo, né? São layover, que nem aqui eu dei um outro exemplo, que é o hard block, que a gente tem aqui em Guarulhos. Então, localizei esse hard block, eu consigo
olhar tudo que foi transferido para essa conta master. Então, tudo que a recepção, o time de operação lançou no apartamento do hóspede, depois ele consegue transferir para essa conta master e a gente cancela a conta avulsa, tá bom? A gente não utiliza mais essa conta avulsa, tá? Aqui, eu dei um exemplo como se a gente estivesse entrando através do apartamento. Então, aqui, vamos dizer que o passageiro ficou no 101, aqui a gente tem tudo que ele consumiu. Então, ele consumiu no restaurante R$ 68, com a diária de 295, e aqui a nossa recepção vai apenas clicar e transferir, tá? Vai selecionar o que ela quer transferir, se é a refeição, se é a diária, e ela transfere para a conta master, né, que é do grupo Hard Block. E aí a gente volta para cá, vai cair aqui, tá bom? Então, essa é a maneira mais correta de se fazer o bloqueio, tanto de tripulação como de hard block, para a gente não perder, conseguir mensurar tudo dentro da Atlântica, tá bom? Agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Já que foi só uma parte rápida para vocês poderem visualizar melhor. Eu sei que agora que vai vir as dúvidas, a gente vai tirar essas dúvidas dentro do próprio sistema, tá bom? Já você está conseguindo ver as perguntas? Reservas do Comfort Suites Flamboyant. Olá, seria apenas para a tripulação? Você diz a inserção do grupo? Ou as reservas individuais precisam ser assim? A gente pede para que todas as reservas que tenham segmento de layover ou tripulação que sejam inseridas dessa forma. Então, tenho 2 passageiros, cria um grupinho, tá? Porque fica melhor para a gente poder encerrar, para a recepção poder localizar a reserva e também para a gente poder mensurar. Aí nós temos o Comfort Suites Londrina. Aqui em Londrina, a empresa não costuma confirmar o número de quartos, só liga para saber a disponibilidade, depois manda os passageiros com voucher sem nos avisar. Nesses casos, inserimos uma reserva, a reserva uma a uma mesmo? Não, nesse caso, mantém também o grupo, tá? A gente consegue criar um grupo com apenas um apartamento e se no momento chegar mais, né, chegou mais 3, 5 apartamentos, a gente consegue entrar no grupo e adicionar. Eu vou fazer aqui para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, a gente vem em reservas, grupo, alterar, tá? Então, de vez a gente inserir, a gente vai alterar o grupo. Vou procurar um grupo aqui que eu já tenho na casa, pela data de check-in. Deixa eu colocar aqui, gente. Então, eu tenho um grupo da Gol para entrar aqui no hotel. Então, aperto confirmar. Eu consigo vir aqui, ó, em incluir, tá? Eu consigo incluir mais um apartamento. Aí aqui a quantidade de pessoas que vai ocupar esse apartamento, se é uma, se é duas. Data do check-in, do check-out. Confirmei. Venho aqui no lapisinho e altero. Aqui vai ficar como um balcão, então a gente tem que lembrar de sempre alterar. Então, como é Gol, eu vou em tarifa com ISS. Tarifa com ISS. E altero manualmente, vamos dizer que aqui foi a R$ 300. Apliquei, confirmo. E aí eu venho aqui novamente no home list, localizo pela chegada, dia 26. E ele vai estar aqui, esse apartamento, tá? Esse aqui é o que o time já tinha colocado e essa outra linha é o apartamento que eu coloquei. Então, eu venho com o botão direito, tá? Criar home list. Pode ser aqui também, criar home list genérico e girar também. E aqui eu vou preencher.
Aí, Marcos, eu acredito que a dúvida dele seja a seguinte: a companhia não costuma confirmar a quantidade de apartamentos para ele inserir um bloqueio. Então, ele pode inserir o bloqueio, por exemplo, com um apartamento e ir modificando e ir adicionando os apartamentos dentro desse bloqueio conforme os hóspedes forem chegando, é isso? Isso mesmo, Jade. Correto. Maravilha. Eu acho que casa muito com a próxima pergunta de reservas do Comfort Suites Flamboyant. Em nossa unidade recebemos no máximo até 3 apartamentos. É necessário inserir como grupo? A gente pede que sim, tá? Porque, como eu disse, a gente consegue mensurar isso, né? Porque depois você vai querer encerrar como um grupo, né? E para você encerrar como um grupo depois, você vai ter que abrir uma russa. Então, é melhor você, no início, né, na solicitação, já criar esse grupo. Maravilha. Agora a gente tem uma pergunta de reservas do Transamérica Executive Chácara Santo Antônio. Como é feita a alteração dos nomes no momento do check-in? É só selecionar a reserva e preencher os dados do passageiro? Isso mesmo. A guia de supervisora de reservas vai explicar essa parte para vocês. É isso mesmo. O pessoal da recepção pega a reserva do grupo que já está gerado genérico. Uhum. Aí o pessoal vai procurar exatamente assim, na lupinha, como confirmada pelo grupo. Aí ele vai aparecer dessa forma, não tem nome nenhum. Aí o pessoal da recepção pode ou editar ou ir direto no check-in. É como se fosse um check-in normal, tá bom? A recepção altera o nome. E altera por aqui, preenche os dados do hóspede. Mas por aqui já dá para alterar. Tá? Dá para incluir também, se estiver acompanhante, só não editar. Aí por aqui dá para alterar o nome ou incluir mais adultos, crianças, toda a necessidade. Maravilha. Acho que foi esclarecido, né? A gente tem a pergunta de serviços do Transamérica Fit Camburi. Aí ele fala, boa tarde, aqui no Transamérica Fit Camburi não trabalhamos com hard block. A companhia aérea solicita disponibilidade nos grupos de WhatsApp. A TA, alimentamos o portal, Depax, informamos a disco e tarifas no WhatsApp. Uhum. Isso mesmo. Ó, só para explicar, o hard block é um movimento que está acontecendo, tá? A gente já tem aqui em Guarulhos, tá passando para Congonhas, Carolzinha também tá tocando Brasília, em outros destinos, tá? Mas toda solicitação que tiver envolvendo layover, tripulação, a gente pede que abra esse grupo, tá? Por mais que o pessoal me solicitou pelo grupo do WhatsApp. Vamos abrir esse grupinho, porque é muito importante para a gente, tá bom? Pessoal, e só reforçando aqui a fala do Marcos, é nesse ponto que eu estou tendo essas dificuldades, onde não estão mensurando de forma correta ou encerrando de forma, né, errada, e aí é nessa, quando eu vou em uma reunião, por exemplo, vou dar um exemplo, a TA Connections tem produção, vou usar Comfort como exemplo, tá, Marcos? Tem produção do Comfort, mas quando eu vou puxar no BI não tem produção. Por quê? Porque estão inserindo errado, encerrando também de forma errada. Então, é nesses pontos que a gente precisa desse apoio de vocês. Maravilha, Carolzinha. Aí só reforçando também, o Comfort Suites Flamboyant fala que fez os questionamentos porque eles estão passando, eles passaram por treinamento, no qual informam que os grupos devem ser inseridos a partir de 10 unidades. E aí também casa com a pergunta do Comfort Suites Londrina, que informa que quando são poucos apartamentos, eles não costumam trabalhar com módulo de grupos, porque se ficar um apartamento sem usar, dá problema na auditoria. E aí, nesses casos, eles estão dizendo que vão ter que treinar o auditor também. Ô Jade, nesse caso, é só a gente gerar o home list, que aí não dá problema na auditoria.
Se deixar a reserva de grupo só como confirmada sem gerar o home list, realmente trava a auditoria. Mas se gerar o home list assim, dessa forma, Genérico. a reserva vai ficar confirmada e se não utilizar, vai cair para no show. Aí tranquilo. Maravilha, então. A recepção do eSuites Minas Casas. Nós recebemos nossa maior demanda aqui no eSuites pela plataforma TA Connections e inserimos no sistema conforme vão chegando as reservas. Podemos inserir dessa forma? Mas Sim, isso dentro do bloqueio do grupo, recepção no eSuites Minas Casas? Só responde aqui para a gente depois, que ficou meio vago, né? Vocês vão inserindo reservas individuais conforme vão chegando, ou vão inserindo, geram, igual o Marcos orientou, geram um home list genérico e vão inserindo os nomes conforme a chegada dos hóspedes? Aí você só responde para a gente saber. Serviços do Transamérica Fit Camburi. Pessoal, parece que o Sleeping em Guarulhos tem uma pegada totalmente diferente dos outros hotéis. Recepção do Quality Rio de Janeiro / da Tijuca. Existe uma quantidade mínima de reservas para serem configuradas como grupo? Se não me engano, isso é item de auditoria. Como podemos proceder nesse caso? Seria a quantidade de quartos? Não entendi muito bem. Porque, assim, dentro dos treinamentos, né, das políticas de reserva de grupo, realmente tem uma orientação de que grupos são configurados como grupos acima de 10 apartamentos. Mas aí eu acredito que essa questão de layover e de tripulação, eu acho que é uma exceção à parte, né, Marcos e Carol? Me corrija se eu estiver errada. É isso mesmo, já que é uma exceção à parte, tá? A gente pede para abrir o grupo para facilitar, tanto na recepção como na hora do fechamento, o pessoal também do financeiro, tá? Porque quando você abre esse grupo, todas as reservas, né, todos os hóspedes vão ficar já vinculados com esse grupo. Então, você não corre o risco de deixar um apartamento sem transferir para a conta master, tá? Então, você não, acaba minimizando os erros. Maravilha. Tá? E aqui a gente faz auditoria, que a gente tem essa auditoria, a gente nunca foi pontuado em questão disso, tá? Do layover e tripulação com 3 apartamentos, 4 apartamentos. Reservas do Comfort Maceió. No Comfort Maceió recebemos layover durante todo o mês, onde é fechado no último dia do mês, e enviamos para a empresa os extratos e planilhas com todas as informações para a auditoria. Nesse caso, também deverá seguir como grupo? Sim, também deve ser como grupo, tá? Para o fechamento ser na conta master. Nesse caso, você pode colocar um apartamento no último dia do mês. Aí você consegue ficar com essa conta master aberta desde o primeiro dia do mês até o último. E aí você cria outros grupos, tá? Todo dia você chega uma solicitação, né, um grupo. Então, eu abri um grupo dia 25, um grupo dia 26, um grupo dia 27. E esse último grupo você deixa com uma entrada no último dia do mês. E aí você consegue transferir tudo para esse grupo master e aí você consegue encaminhar para TA, ou para Lipex uma vez só, com essa planilha que eles solicitam. Reservas do Comfort Suites Londrina, mas no cockpit procura como hóspede genérico? Sim, também aparece como genérico. Tudo que está no sistema vai para o cockpit, né? Reservas do Bugan Hotel Recife. Isso se aplica a eventos com hospedagens, mesmo que com poucas reservas, certo? Jade, nesse caso, aí a gente segue o que o pessoal, né, a diretriz, que aí, se eu não me engano, são 10 Acima apartamentos. Isso. Porque aí o bloqueio de tripulação e layover
não entra nessa diretriz de obrigatoriedade de ter os 10 apartamentos, é uma coisa à parte mesmo, gente. Isso, é só para o pessoal diferenciar, tá? Grupos, eventos, diferentes de layover e tripulação, tá bom? Aí a recepção do Comfort Suites Vitória. Aqui inserimos as reservas individuais conforme a chegada dos hóspedes. Criamos uma conta avulsa para cada companhia. No check-out, salvamos os extratos e transferimos as diárias e os consumos para essa conta avulsa. Ao final do mês, enviamos todo o processo para a companhia e realizamos o encerramento dentro da conta avulsa. Então, esse É exatamente isso que não pode acontecer, gente. O correto é que seria o bloqueio e abrir conta master. Porque justamente a conta avulsa, ela não mensura o pagamento, as diárias que vai rodar desses grupos e dessas reservas. A conta avulsa, a gente não consegue mensurar isso dentro do BI, que foi uma dos apontamentos aqui da Carol Damião. Por isso que a diretriz é sempre abrir o bloqueio, clicar na conta master e encerrar sempre na conta master. Desculpa, Marcos, você pode complementar, eu acabei atropelando você. Perfeito, Jéssica. Super importante. É um botãozinho só, mas que faz toda a diferença. Vou abrir aqui de novo para vocês verem. Esse aqui, ó. Não abrir a master, não dá para fazer encerramento, não dá para transferir. Então é importantíssimo abrir a master. Eu sei que o pessoal vai começar a utilizar agora, depois desse Conecta, e todo mundo que tiver dúvida, né, pode me procurar, pode procurar a Bia também aqui, da supervisora de reservas do Comfort do Sleep Inn, e a gente está aqui para dar o suporte, tá? Então, sei que vai ter dúvidas. Pode nos procurar, que a gente está à disposição. E eu também vou salvar esse treinamento também dentro do Smart Leader, nossa plataforma de treinamentos, dentro da trilha Conecta aí. Vai ficar disponível para vocês consultarem também. Ô, Jali, a gente consegue também anexar esse material de apoio? Com certeza. Ai, maravilha. Obrigada. Aqui, reservas do Quality Suites João Pessoa. Mostre também como adicionar uma reserva avulsa já existente sem entrar diretamente no bloqueio do grupo. Sim, sim. A Bia vai mostrar para vocês. Uhum. Uhum. Ó, é aqui que inclui, vincula no grupo, né? Vou colocar uma data. Se fosse da Latam, e ele foi vinculado. Mas antes disso tem que só conferir se o grupo aqui já tem um quarto, né? Sem gerar o list. Ó, é que esse grupo, ele tem um quarto disponível sem gerar o home list, que ele fica verde, assim. Então, esse quarto eu consigo vincular em uma reserva que já existe ou gerar um home list genérico, tá? Caso contrário, pessoal, aí vai ter que entrar dentro do bloqueio e incluir mais unidades lá, mais apartamentos, se não houver essa linha aí sem gerar o home list. E também vale lembrar, já que o pessoal que, eu estou com algumas contas avulsas aqui que eu já abri desde o começo do mês. A gente consegue transformar dentro do mês essa conta avulsa em conta master também, tá? A gente vai criar um novo grupinho, tá? Corretamente. E depois a gente pega tudo que está lançado lá naquela conta avulsa e transfere para a conta master. Para a gente não perder essa mensuração. Maravilha.
Reservas do Comfort Suites Flamboyant. Carol, se encerrar na avulsa com o CNPJ da CIA, não contabiliza nos relatórios para vocês? Não, pessoal, conta avulsa não mensura as diárias que rodam. Só a conta individual da reserva ou a conta master do grupo. Essa eu consegui responder para você, Marcos. Tá demais, Jade. Jade, você arrasou. Recepção do Esfix Minax Casa. Nós criamos o grupo, porém não criamos um bloqueio com um total X de quartos. Vamos adicionando ao grupo conforme vão chegando as reservas. Perfeito. Maravilha, perfeitinho. Comfort Suites Maceió agradeceu. Reservas do Transamérica Executive Chácara Santo Antônio. No cockpit, o processo é o mesmo do sistema? Eu vou ficar te devendo essa, Jade, o pessoal do Transamérica. Tá. Aí depois eu passo a listinha de todas as perguntas que a gente teve aqui, e aí você pode, depois, né, que tiver o retorno, entrar em contato com ele. Receitas do Radisson Recife. Nós poderíamos gerar um grupo com chegada no dia 1/6 e saída no dia 3/6 por companhia, e quando tiver demanda, gerar as reservas individuais e atrelar a esse grupo? Acredito que fique melhor, visto que o encerramento é após o mês finalizar. Sim, pode. Ela vou mostrar para ela criar um grupo. Na verdade, ela quis dizer que ela quer criar um grupo de 1/6 a 30/6, na verdade, mais abaixo aqui ela colocou a data. Por exemplo, criar um grupo para o mês, criar o bloqueio para o mês todo e ir adicionando as reservas dentro desse bloqueio conforme for chegando as reservas. Ô, Jade, eu acho melhor ela criar um bloqueio, igual ela falou, do primeiro dia até o último dia do mês, coloca um apartamento com a saída para o último dia, tá? Esse apartamento feito no último dia. E aí, toda vez que tiver uma solicitação, ela vai criando. Então, dia 2 eu tive uma solicitação, cria um grupo, dia 3 cria outro, dia 5 e assim vai. E no final do mês, ou conforme ela for corrigindo o dia por dia, ela vai transferindo para essa última conta master. Fica melhor. Entendeu, pessoal do Radisson Recife? Até que a gente mostra aqui no sistema. Melhor, né? Isso, vou mostrar aqui para eles. A Bia vai mostrar passo a passo para vocês, tá? Então a gente vai lá em um grupinho novamente, inserir, aí a gente cria o nome do grupo, pode colocar abril, né? Layover de abril, ou maio, isso, ou fechamento. A data a gente coloca do primeiro dia do mês até o último dia. Que já passou, mas no começo do mês você consegue. Até o último dia.
Então, aqui ó, na acomodação a gente coloca um apartamento, tá? E aí a gente vai colocar ele passando dentro do mês. Aí a gente coloca a entrada dele dia 30 e saída dia 30. A gente altera a tarifa. Lembrando que sempre tarifa com ISS para Gol, tá? Se não for aqui o segmento, dá para mudar aqui, tá? Agora. E aqui fica o grupo, tá? Então ele fica pro mês inteiro. E aí vamos dizer que você recebeu uma demanda no dia 5. Dia 5 você cria um grupinho e, né, um novo grupo. E depois, quando a sua recepção, o time de receitas, né, finalizar, analisar tudo, se tiver tudo certo, você consegue transferir aquele grupo para dentro desse grupo. Quer transferir alguma vez só para vocês verem, depois a gente tira. Não, do grupo. Ó, que nem aqui, eu estou pegando de um outro grupo que eu criei e vou transferir para o grupo que eu quero, que é o fechamento. Confirmei. Ele já saiu do grupo que estava em tripulação e agora a gente vai lá no grupo de fechamento. Ele já vai estar aqui, tá? Então, você finalizou a correção daquele grupo do dia 5, do dia 10, tá tudo certinho, já transfere para esse grupo master, tá? Aí, complementando. Oi? O pessoal conseguiu entender? Sim, sim. Depois, enquanto você estava explicando, ela colocou aqui que é isso mesmo que ela perguntou, e aí sempre ela vai adicionando as linhas de acordo com as solicitações. Isso, legal, beleza. E aí a recepção do Radisson Recife também complementou, dizendo isso é sobre criar um grupo mensal e ir apenas adicionando as reservas. Isso mesmo. Bom, por aqui, gente, no chat as dúvidas acabaram. Que bom. Mas a gente está à disposição, tá, pessoal? Pode acionar a Carolzinha, pode me acionar, pode chamar a Bia, pode ligar aqui no hotel também. A Bia está 24 horas, ela está com o time aqui. O primeiro entra às 7 da manhã e o último sai às 4 da manhã, então é quase 24 horas. A gente está aqui para apoiar vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Como o Marcos falou, estamos à disposição para ajudá-los. Podem entrar em contato com a gente. O meu número é 24 horas, assim como o do Marcos, né, Marcos? Podem nos acionar e agradeço imensamente a participação de todos e eu conto com o apoio também de vocês para a gente mudar esse cenário. Obrigada e uma ótima tarde para vocês.